Olá pessoal, o meu nome é Danilo, eu sou professor de língua portuguesa e sou formado em letras vernáculas na UFES. E neste vídeo eu vou falar sobre o substantivo. A começar pelo conceito, o substantivo é a palavra que dá nome a tudo que existe. Logo, o substantivo pode ser o nome de uma pessoa, como Pedro, João, Maria, Ana, etc. Pode ser o nome de um lugar, como Brasil, Argentina, Bahia, Pernambuco, Salvador, Recife, etc. Pode ser o nome de um sentimento, como alegria, empolgação, tristeza, culpa, etc. Pode ser o nome de uma ação, como toque, abraço, passo, beijo, etc. Pode ser o nome de um objeto, como serrote, martelo, carteira, chave, etc. Pode ser o nome de um animal, como pássaro, peixe, cavalo, abelha, etc. Pode ser o nome de um grau de parentesco, como pai, mãe, tio, avô, etc. Pode ser o nome de um fenômeno da natureza, como chuva, raio, terremoto, maremoto, etc. E assim sucessivamente. Então, o substantivo sempre vai ser o nome dos seres e das coisas em geral. Agora vamos para a classificação do substantivo. O substantivo se subdivide em 5 tipos. O substantivo pode ser comum ou próprio, pode ser concreto ou abstrato, pode ser simples ou composto, pode ser primitivo ou derivado, e pode ser coletivo. Começando pelo primeiro tipo, substantivo comum e próprio. O substantivo comum se refere àquilo que existe de modo genérico e é sempre escrito com inicial minúscula, como pessoa, país e marca, porque pode ser qualquer pessoa, qualquer país e qualquer marca. Logo, as palavras pessoa, país e marca são substantivos comuns, mas o substantivo próprio se refere àquilo que existe de modo específico e é sempre escrito com inicial maiúscula, como Antônio, que é uma pessoa específica, Brasil, que é um país específico, e Nike, que é uma marca específica. Logo, as palavras Antônio, Brasil e Nike são substantivos próprios. Agora vamos para o segundo tipo, que é o substantivo concreto e abstrato. O substantivo concreto se refere àquilo que existe de modo independente, como cadeira, sofá, portão. Essas palavras são chamadas de substantivos concretos porque elas não dependem de ninguém para existir. Já o substantivo abstrato se refere àquilo que depende de alguém para existir, como amor, vida, dedicação. Essas palavras nós chamamos de substantivos abstratos porque dependem de alguém para existir. Terceiro tipo, substantivo simples e composto. O substantivo simples é aquele que possui apenas um radical em sua estrutura. Radical é a parte principal de uma palavra. E o substantivo simples é aquele que possui apenas um radical na sua estrutura. Como, por exemplo, pão, sol e felicidade. Essas palavras possuem apenas um radical na sua estrutura. Então, nós chamamos essas palavras de substantivos simples. Já o substantivo composto é aquele que possui 2 radicais ou mais. Como, por exemplo, louva a Deus, que possui 2 radicais, bem-te-vi, que possui 3 radicais, e passatempo, que possui 2 radicais. Então, as palavras louva a Deus, bem-te-vi e passatempo, nós chamamos de substantivos compostos, porque possuem mais de um radical. Agora vamos para o quarto tipo, substantivo primitivo e derivado. O substantivo primitivo é aquele que não é originado de nenhuma outra palavra, mas dá origem a outras palavras. Por exemplo, terra, pó, fogo. Já o substantivo derivado é aquele que é originado de outras palavras, como território, que deriva da palavra terra, poeira, que deriva da palavra pó, foguete, que deriva da palavra fogo, felicidade, que deriva do adjetivo feliz,
crescimento, que deriva do verbo crescer, e assim sucessivamente. Agora vamos para o quinto tipo, que é o substantivo coletivo. O substantivo coletivo é o conjunto de seres ou coisas em comum, como o enxame, que é o coletivo de abelhas, vespas ou marimbondos, cardume, que é o coletivo de peixes, ramalhete, que é o coletivo de flores, álbum, que é o coletivo de fotografias ou músicas, e biblioteca, que é o coletivo de livros. E agora vamos para a flexão do substantivo. O substantivo flexiona em gênero, número e grau. Com relação à flexão em gênero, o substantivo pode ser classificado em biforme ou uniforme. O substantivo é biforme quando ele possui duas formas, uma para o masculino e outra para o feminino. Por exemplo, homem e mulher, moço e moça, ator e atriz, professor e professora, cavalo e égua, leão e leoa. O substantivo é uniforme quando ele possui apenas uma forma, tanto para o masculino quanto para o feminino. Quando o substantivo é uniforme, ele recebe três classificações: epiceno, sobrecomum e comum de dois. O substantivo é epiceno quando ele se refere a espécies de animais. Espécies de animais que são diferenciadas pelo uso do adjetivo macho ou fêmea. Por exemplo, cobra macho e cobra fêmea, jacaré macho e jacaré fêmea, coruja macho e coruja fêmea, tatu macho e tatu fêmea. O substantivo é sobrecomum quando existe uma forma ou só no masculino ou só no feminino. Por exemplo, a criança é feminino, o poste é masculino, o desenvolvimento é masculino, a esperança feminino, a chegada feminino. Quando o substantivo é comum de dois, ele possui apenas uma forma, tanto para o masculino quanto para o feminino. E a diferenciação é feita pelo uso do artigo antes do substantivo. Por exemplo, o dentista, a dentista, o gerente, a gerente, o jovem, a jovem, o cliente, a cliente. Com relação à flexão em número, existem 7 regras. Primeira regra: se o substantivo terminar em vogal e de tom oral, basta acrescentar um S no final. Por exemplo, o substantivo mala fica malas. O substantivo dente fica dentes. O substantivo gari fica garis. O substantivo trabalho fica trabalhos. O substantivo caju fica cajus. O substantivo chapéu fica chapéus. O substantivo herói fica heróis. Segunda regra: se o substantivo terminar em N, R ou Z, basta acrescentar ES no final. Por exemplo, o substantivo pólen fica pólenes. Outro exemplo, repórter fica repórteres. Outro exemplo, avestruz fica avestruzes. Terceira regra: se o substantivo terminar em AL, EL, OL e UL, a letra L é substituída por IS. Por exemplo, canal fica canais, papel fica papéis, com acento agudo no E. Anzol fica anzóis, com acento agudo no O. E paú fica paús. Para quem não sabe, paú é sinônimo de pântano. Quarta regra: se o substantivo terminar em IL, o IL é substituído por EIS ou IS. Por exemplo, fóssil fica fósseis, míssil fica mísseis, covil fica covis e canil fica canis. Quinta regra: se o substantivo terminar em M, a letra M é substituída por NS. Por exemplo, jardim fica jardins e cupim fica cupins. Sexta regra: se o substantivo terminar em ão, esse ão pode ser substituído por ãos, ães ou ões. Por exemplo, cidadão fica cidadãos, pão fica pães e balão fica balões. Sétima regra: se o substantivo terminar em S e esse substantivo for uma palavra
monossílaba ou oxítona, basta acrescentar ES no final. Por exemplo, mês fica meses e país fica países. Agora, se o substantivo for uma palavra paroxítona ou proparoxítona, usamos o artigo no plural. Por exemplo, pires fica os pires e ônibus fica os ônibus. Agora, com relação à flexão em grau, toda vez que um substantivo vai para o aumentativo ou diminutivo, esse substantivo recebe um sufixo no final, um sufixo formador de aumentativo ou diminutivo. Por exemplo, paredão é o aumentativo de parede. Paredão termina com o sufixo ão. Muralha é aumentativo de muro. Muralha termina com o sufixo alha. Copázio é o aumentativo de copo. Copázio termina com o sufixo ásio. Colherzinha é o diminutivo de colher. Colherzinha termina com o sufixo zinha. Riacho é o diminutivo de rio. Riacho termina com o sufixo acho. Lugarejo é o diminutivo de lugar. Termina com o sufixo ejo. Na língua portuguesa, existe o que nós chamamos de diminutivos eruditos. O diminutivo de parte, partícula. O diminutivo de pele, película. O diminutivo de gota, gotícula. O diminutivo de globo, glóbulo. O diminutivo de modo, módulo. O diminutivo de nó, nódulo. E assim sucessivamente. E este foi um vídeo sobre o substantivo. Eu espero que você tenha entendido. Eu espero que a minha explicação tenha sido clara para você. Se você gostou desse conteúdo, curta, comente, compartilhe com outras pessoas. E se você é novo no canal, aproveita, se inscreve e ative o sininho de notificações. Então fica com Deus e até o próximo vídeo.